Seja bem-vindo ao canal. Já deixa o seu like, se inscreve e comenta no final o que você teria feito no meu lugar, porque a história que eu vou contar agora ainda pesa no meu peito como se tivesse acontecido ontem. Meu nome é Lúcia Andrade, e por muito tempo eu achei que já tinha visto de tudo na vida. Eu trabalhava fazendo faxinas, cuidava de gente quando precisava, ajudava vizinhos, dava comida para quem batia na minha porta, e morava sozinha em um apartamento pequeno, num bairro frio e esquecido de uma cidade do interior de Santa Catarina chamada Porto das Araucárias. Era uma daquelas cidades onde o vento parecia cortar a pele no inverno, onde as pessoas se conheciam de vista, mas mesmo assim muita coisa terrível acontecia escondida atrás de portas simples, barracos improvisados e quartos de pensão barata. Eu nunca imaginei que a minha casa, aquele apartamento humilde com cheiro de café passado e roupa limpa no varal, acabaria virando o ponto de partida de uma busca desesperada por um bebê recém-nascido. O bebê se chamava Miguel. Ele tinha poucas semanas de vida, era pequeno demais para qualquer sofrimento, leve como um cobertor dobrado, com as mãozinhas sempre fechadas e um rostinho tão perfeito que parecia impossível pensar que alguém pudesse falhar com ele. A mãe dele, Jéssica, era uma moça jovem, perdida entre tratamento, dependência e promessas de recomeço. O pai, Renato, era mais velho, vivia entre empregos que não duravam, noites na rua, conhecidos estranhos e histórias que nunca fechavam direito. Quando Miguel nasceu, os exames e os relatos médicos fizeram o conselho tutelar entrar no caso. Como Jéssica ainda estava em tratamento e Renato dizia que queria assumir o filho, ficou decidido que ele poderia ficar com o bebê, mas com acompanhamento e supervisão. E foi aí que eu entrei. Eu conhecia Jéssica de antes, não éramos família de sangue, mas eu tinha pena dela e, mais ainda, daquele bebê. Aceitei deixar Renato e Miguel ficarem por um tempo no meu apartamento, desde que ele seguisse as regras, fizesse os exames, cuidasse da criança e deixasse as visitas dos assistentes acontecerem. No começo, eu tentei acreditar que aquilo poderia dar certo. Renato falava bonito quando queria. Dizia que Miguel tinha mudado a vida dele, que agora ele ia largar tudo, que ia trabalhar, que ia provar para todo mundo que podia ser pai. Mas havia algo nele que nunca me deixava tranquila. Às vezes ele passava horas calado, olhando para o chão. Outras vezes ficava irritado com qualquer choro do bebê, como se Miguel estivesse fazendo aquilo de propósito. Eu via a fralda sem trocar por tempo demais, mamadeira mal lavada, roupinhas jogadas, consultas canceladas com desculpas bobas, e um cansaço no rosto dele que não parecia só falta de sono. Eu perguntava se ele estava usando alguma coisa, e ele sempre negava. Mas os olhos, a fala enrolada, o jeito de sumir por minutos longos no banheiro, tudo aquilo me dizia o contrário. O pior dia antes do desaparecimento aconteceu quando uma equipe do conselho tutelar apareceu sem avisar. Eu estava trocando Miguel no sofá da sala quando bateram na porta. Pedi para Renato abrir. Ele olhou pelo olho mágico, ficou branco e disse, quase sussurrando, é o pessoal do conselho. Eu respondi, então abre, Renato. Eles têm que ver que está tudo bem. Mas ele não abriu. Em vez disso, entrou no banheiro e trancou a porta. Eu fiquei chamando, pedindo, quase implorando, enquanto as assistentes aguardavam do lado de fora. 40 minutos se passaram. 40 minutos com um homem adulto escondido no banheiro, enquanto um bebê de colo dependia dele para tudo. As mulheres acabaram indo embora porque tinham outro atendimento. Quando Renato saiu, parecia desorientado. Eu olhei para ele e perguntei, você entende a gravidade do que acabou de fazer? Você sabe como isso parece? Ele não respondeu. Só passou a mão no rosto e foi para o quarto. A partir daquele momento, meu medo virou certeza. Eu comecei a mandar mensagens para a assistente responsável, dizendo que tinha coisa errada. Falei das consultas que ele cancelava, da recusa em fazer novos exames, dos momentos em que parecia alterado, da forma como ele reagia ao choro. Mas a resposta era sempre a mesma. Precisavam de mais elementos, de algo concreto, de uma prova mais forte. Eu me perguntava que prova maior eles queriam além de um bebê vivendo com um homem instável, em um quarto onde eu sentia cheiro de fumaça estranha e via papel alumínio queimado escondido perto do lixo. Dias depois,
Aconteceu o primeiro episódio que até hoje me acorda de madrugada. Entrei no quarto de Renato sem bater, porque Miguel estava chorando fazia muito tempo. A porta estava entreaberta. Quando olhei, vi Renato apagado numa poltrona velha, com o bebê preso de um jeito horrível entre o braço dele e o encosto. A cabecinha de Miguel estava torta, quase escondida. Eu gritei. Arranquei o bebê dali com as mãos tremendo e comecei a dizer: Você está louco? Você viu o que estava fazendo? Renato acordou assustado, fingindo não entender. Repetia o quê, como se eu estivesse exagerando. Mas eu sabia o que tinha visto. Peguei Miguel no colo, levei para a sala e fiquei com ele até se acalmar. Ainda assim, por medo de piorar tudo, por acreditar que o conselho logo tomaria uma providência, por pensar que talvez eu pudesse proteger Miguel dentro da minha própria casa, eu não expulsei Renato naquela noite. E essa decisão virou uma pedra dentro de mim. Alguns dias depois, ouvi pelo monitor do bebê um choro abafado. Não era um choro normal. Era como se a vozinha de Miguel estivesse sendo bloqueada por alguma coisa. Levantei correndo e entrei no quarto. Renato estava com o bebê no colo, nervoso, segurando-o de um jeito que não me pareceu certo. Eu disse: Para com isso agora. Eu ouvi o choro dele abafado. Renato virou para mim com raiva e falou que eu não sabia o que tinha escutado, que o monitor distorcia tudo, que eu estava me metendo demais. Eu respondi que não era burra, que reconhecia o choro de uma criança em perigo. Ele me encarou por alguns segundos e depois desviou o olhar. Aquele foi o último dia em que vi Miguel vivo. Na tarde seguinte, eu precisei sair por pouco tempo para resolver uma coisa perto do mercado. Antes de ir, olhei para Miguel, que dormia enrolado num cobertorzinho azul, e senti uma vontade estranha de não sair. Mas saí. Quando eu estava voltando, recebi uma mensagem de Renato. A mensagem dizia mais ou menos assim: A tia Celina veio buscar o Miguel. Ela ama o bebê. Vai ficar com ele por uns dias. Parei no meio da rua. Li de novo. Tia Celina? Eu nunca tinha ouvido falar em tia Celina. Nenhum parente de Renato tinha aparecido desde o nascimento. Ninguém visitava, ninguém ligava, ninguém perguntava pelo bebê. Meu coração começou a bater forte. Respondi perguntando quem era aquela mulher, onde ela morava, porque ele não tinha me avisado antes. Ele não respondeu direito. Só disse para eu cuidar da minha vida. Corri para casa. Entrei chamando por Miguel. O berço improvisado estava vazio. A mantinha dele não estava ali. A cadeirinha também tinha sumido. Renato estava na sala com um olhar estranho, calmo demais. Perguntei: Cadê o Miguel? Ele respondeu: Já falei. Foi com a minha tia Celina. Eu perguntei o sobrenome dela, o telefone, o endereço, qualquer coisa. Ele ficou irritado e disse: Você não tem direito nenhum sobre meu filho. Para de se meter. A partir dali, tudo dentro de mim começou a gritar que algo terrível tinha acontecido. No dia seguinte, Jéssica saiu do tratamento e apareceu no apartamento com Renato. Eu pensei que, se Miguel estivesse mesmo com uma parente, ela saberia explicar. Quando perguntei onde estava o bebê, Jéssica repetiu, fria, quase vazia: Está na casa da Celina. Mas ela disse aquilo como quem repete uma frase decorada. Não havia pressa, não havia pânico, não havia aquela reação natural de uma mãe que acabou de ficar longe do filho recém-nascido. Eu senti um frio subindo pela nuca. Liguei de novo para a assistente, mandei mensagens, procurei conhecidos, e finalmente a situação chegou à polícia. Os agentes descobriram que Renato e Jéssica tinham sido vistos perto de uma ocupação improvisada, numa área de mata atrás de um posto abandonado. Quando policiais foram até lá, Renato fugiu. Fugiu como quem sabia que não podia ser encontrado. A partir daquele momento, a busca por Miguel deixou de ser apenas uma suspeita e virou uma corrida contra o tempo. Era inverno, a temperatura caía muito à noite, e havia barracas espalhadas em terrenos vazios, debaixo de pontes, atrás de comércios fechados. Policiais militares, guardas municipais, investigadores e conselheiros começaram a procurar em cada canto possível.
Foram a uma pousada simples depois de receberem a informação de que Renato poderia estar escondido com uma mulher chamada Amanda. Bateram na porta, entraram, olharam banheiro, colchões, armários, sacolas. Não havia bebê. Não havia Renato. A mulher disse que tinha ouvido rumores sobre uma criança desaparecida, mas que não o via havia semanas. Depois foram aos acampamentos. Eu soube mais tarde, pelos relatos, que os policiais andavam no bairro chamando o nome dele, perguntando para pessoas que moravam em barracas se alguém tinha ouvido choro de bebê. Um homem respondeu que, algumas noites antes, tinha ouvido um bebê chorando perto dos banheiros públicos, debaixo de chuva. Aquilo me destruiu. Um bebê de poucas semanas chorando no frio, no meio de um lugar sujo, enquanto adultos passavam sem entender de onde vinha o som. A polícia começou a puxar câmeras. Uma gravação de um posto de gasolina mostrou Renato entrando no banheiro carregando uma cadeirinha de bebê coberta. Ele ficou lá dentro tempo demais. Funcionários disseram que ouviram choro por quase 1 hora. Quando ele saiu, uma fumaça estranha escapou do banheiro. Não parecia cigarro comum. Depois encontraram marcas suspeitas na pia e perto do vaso. Eu lembro de ouvir aquilo e sentir minhas pernas falharem. Eu não conseguia parar de pensar em Miguel preso naquela cadeirinha, naquele banheiro frio, chorando sem entender por que ninguém o pegava no colo. Enquanto isso, Renato seguia sumido. A polícia analisou ligações, conversou com pessoas ligadas ao uso de drogas, visitou abrigo, pensão, praça, terreno baldio. Uma das pessoas que receberam ligação dele negou saber de qualquer coisa, mas os agentes foram firmes. Disseram que havia uma criança desaparecida, que qualquer um que ajudasse Renato a se esconder poderia responder se algo acontecesse com o bebê. A noite avançava, e a esperança diminuía. Eu estava em casa, mas não conseguia ficar parada. Meu apartamento parecia gritar a ausência de Miguel. A fraldinha em cima da comoda, uma mamadeira esquecida, um par de meias minúsculas. Tudo me acusava. Eu chorava e ao mesmo tempo sentia raiva. Raiva de Renato, raiva de Jéssica por parecer desligada, raiva do sistema que esperou uma prova impossível, raiva de mim por não ter tirado Miguel dali antes. Mais tarde, um homem chamado Sandro, que vivia perto da mata e conhecia Renato, contou à polícia que ele tinha aparecido pedindo uma lona emprestada. Disse que Renato estava estranho, assustado, falando que não ia se entregar. Segundo Sandro, Renato chegou a dizer que, se a polícia viesse, teriam que matá-lo. Quando ouvi isso, entendi que ele não estava apenas fugindo por medo de um mandado. Ele estava fugindo de algo maior. Sandro também contou que Jéssica passou por ali para buscar uma mochila e que, quando ele perguntou sobre o bebê, ela parecia confusa, sem reação. Eu mesma tinha levado Jéssica de carro com o pai dela pela cidade, perguntando onde Miguel poderia estar. Eu quase gritava: Jéssica, é seu filho. Você precisa pensar. Existe algum lugar? Alguma casa? Algum parente? Alguma barraca? Ela olhava para frente, com o rosto vazio. Só depois de muita pressão começou a chorar e repetir que não sabia. Eu não sabia se aquele choro era culpa, choque, medo ou dependência emocional de Renato. Só sabia que Miguel continuava desaparecido. Perto da meia-noite, os policiais voltaram ao meu prédio e começaram a olhar o lixo. Eu nunca pensei que veria investigadores revirando sacos de lixo do meu condomínio, usando luvas, lanternas e máscaras, procurando qualquer pista de um bebê. Eles encontraram embalagens, panos, restos de coisas de criança e também pedaços de papel alumínio queimado. Um dos agentes disse algo que nunca esqueci: aqui tem sinal de bebê e tem sinal de droga. Essa combinação nunca acaba bem. Eu senti vergonha, nojo, culpa e medo ao mesmo tempo. Não porque aquilo fosse meu, mas porque tinha acontecido debaixo do meu teto, enquanto eu tentava convencer todo mundo de que Miguel precisava de ajuda. Depois, durante uma varredura em uma área de mata, encontraram um cobertor infantil colorido jogado no barro. Quando me contaram, eu quase vomitei. Eu sabia que aquele cobertor podia não significar nada, mas também podia significar tudo.
A manhã seguinte trouxe a ligação que mudou o rumo da busca. Sandro ligou para a polícia de dentro de uma loja pequena, dizendo que tinha acabado de ver Renato entrando em uma barraca. Os policiais correram para lá. Cercaram a área. Chamaram pelo nome dele várias vezes. Renato, a gente sabe que você está aí. Sai devagar. Ninguém quer te machucar. Por alguns segundos, nada. Depois houve movimento. Ele tentou resistir, mas foi derrubado e algemado. Quando finalmente prenderam Renato, a primeira pergunta foi a única que importava: cadê o bebê? Ele não respondeu. Perguntaram de novo: Renato, onde está o Miguel? Nada. A barraca foi revistada. Não havia bebê. Só objetos pessoais, sinais de uso de drogas, papel alumínio queimado, cachimbos improvisados, isqueiros e restos de uma vida desmoronada. Sandro, ao ver que Miguel não estava ali, ficou desesperado. Ele dizia que Renato tinha pedido ajuda para se esconder, mas nunca falou claramente do bebê. Os policiais tentaram conversar com Renato dentro da viatura. Um deles disse que conhecia gente da família dele, que não estava ali por causa de drogas ou mandado antigo, mas por causa de uma criança. Renato continuou olhando para frente, calado, como se o mundo não alcançasse mais a cabeça dele. Passaram muitos minutos assim. Até que um investigador mais experiente chegou, abriu a porta da viatura e falou com ele num tom diferente. Disse que aquilo precisava acabar, que Miguel merecia ser encontrado, que ninguém conseguiria seguir adiante enquanto ele continuasse escondendo a verdade. Renato então pediu para caminhar. Disse que ajudaria se mudassem as algemas para a frente. Os policiais aceitaram, com cuidado. E ele começou a levar todos em direção à mata. Eu não estava lá, mas depois li os relatos e ouvi o suficiente para imaginar cada passo. Renato andava devagar, parava, respirava mal, pedia cigarro, chorava e dizia frases quebradas. Em determinado momento, confessou que Miguel estava morto. Disse que tinha acordado com o bebê sem vida no colo. Disse que não soube o que fazer. Disse que chamou por mim, achando que eu ainda estava no apartamento, mas que ninguém respondeu. Disse que esperou horas, que entrou em pânico, que começou a usar droga para suportar. Eu não sei se acredito. Uma parte de mim queria acreditar que Miguel apenas escorregou, que foi uma tragédia causada por negligência e medo. Mas outra parte, a parte que ouviu o choro abafado pelo monitor, nunca aceitou aquela versão. Renato contou que o bebê estava numa posição estranha, preso entre o corpo dele e a poltrona. Disse que tentou entender, que achou que Miguel tinha virado, que não percebeu a tempo. O investigador perguntava se Jéssica sabia. Renato não respondia claramente. Ele falava como alguém que queria parecer arrependido, mas ainda escondia pedaços importantes. Enquanto caminhavam, ele repetia que não queria ver. Dizia que não conseguiria olhar. Os policiais tentavam mantê-lo calmo, pediam para respirar fundo. A trilha era difícil, cheia de galhos quebrados, terra úmida, mato fechado e restos de lixo. Em certo ponto, Renato parou e apontou para uma direção. Não queria continuar. 2 agentes seguiram sem ele. Pouco depois, encontraram a cadeirinha de bebê escondida perto de uma árvore, entre arbustos espinhosos e folhas apodrecidas. Dentro estava Miguel. Não vou descrever tudo, porque nenhuma criança merece ser lembrada pelos detalhes da morte. Prefiro lembrar dele como eu o vi pela última vez. Pequeno, quente, respirando baixinho, com a boca fazendo movimentos leves de sono. Mas sei que os agentes o encontraram coberto de qualquer jeito, abandonado no frio, longe de qualquer colo, longe de qualquer oração. Quando a notícia chegou, alguma coisa dentro de mim se partiu. Não foi um choro normal. Foi um som que saiu de mim como se eu tivesse levado um golpe no peito. Eu me ajoelhei no chão da cozinha, segurando uma roupinha dele, e repeti várias vezes: me perdoa, Miguel. Me perdoa. Renato foi levado para a delegacia. No caminho, entrou em crise, chorava, respirava rápido, dizia que não sabia o que tinha feito de errado.
Os policiais perguntaram por que ele não ligou para a emergência. Ele respondeu que teve medo de não acreditarem nele. Medo. Essa palavra me revolta até hoje. Medo de ser preso foi maior do que a chance, mesmo pequena, de pedir ajuda para o filho. Medo de enfrentar consequências foi maior do que a dignidade de entregar Miguel em segurança. Durante os depoimentos, contei tudo o que eu tinha visto. Falei da primeira vez na poltrona. Falei do choro abafado. Falei do comportamento estranho no dia da visita do conselho. Falei da mensagem sobre a falsa tia Celina. Falei que nenhum parente tinha aparecido antes. Falei que Renato se irritava quando Miguel chorava, que parecia perder a paciência quando não conseguia acalmar o bebê. Sandro também contou que Renato tinha procurado conselhos dias antes, chorando, dizendo que não sabia se conseguiria cuidar de uma criança sozinho. E eu fico pensando nisso. Pedir conselho não é crime. Sentir medo como pai também não é crime. Mas um bebê não pode pagar o preço da incapacidade de um adulto. Um bebê não pode ser tratado como peso, como problema, como barulho. Miguel precisava de leite, fralda, calor e paciência. Recebeu confusão, drogas, mentiras e abandono. Os exames feitos depois trouxeram respostas frias, técnicas, daquelas que parecem escritas para caber em papel, mas não para caber no coração de quem amou a criança. Disseram que não havia sinais claros de agressão física. Disseram que havia indícios de asfixia, mas que não era possível afirmar com certeza se foi acidental ou intencional. Disseram que havia traços de substâncias no organismo do bebê, provavelmente por exposição ao ambiente. O laudo não me deu paz. Pelo contrário, ele deixou a pergunta mais cruel ainda aberta. Miguel morreu por um acidente terrível enquanto estava com um pai incapaz? Ou morreu porque Renato, frustrado com o choro, fez algo que depois tentou esconder? Eu não tenho como provar o que meu coração acredita. Só sei que, se fosse mesmo um acidente simples, ele teria gritado por ajuda, ligado para a emergência, corrido para a vizinha, batido em qualquer porta. Ele não teria inventado uma tia inexistente. Não teria levado a cadeirinha para longe. Não teria escondido o corpo de um bebê entre árvores e mato frio. As acusações contra Renato mudaram ao longo do processo. Falaram em ocultação, abandono de corpo, sequestro por ter retirado Miguel sem informar o paradeiro, e outras coisas que eu mal conseguia acompanhar. Eu queria justiça, mas a justiça, às vezes, anda de olhos vendados e passos lentos demais. Meses depois, parte das acusações caiu por falta de prova suficiente para contrariar completamente a versão dele. Quando soube, senti como se Miguel tivesse sido abandonado uma segunda vez. Eu entendo que lei exige prova. Entendo que suspeita não basta. Mas existe uma dor que nenhuma decisão formal consegue explicar. Para mim, a história nunca foi apenas sobre Renato. Foi sobre todas as oportunidades perdidas antes da morte de Miguel. Foi sobre cada sinal ignorado. Foi sobre um sistema que dizia precisar de mais prova enquanto um bebê vivia no meio de risco evidente. Foi sobre a ideia cruel de que pobreza e dependência, sozinhas, não bastam para retirar uma criança, mesmo quando tudo ao redor mostra perigo. Eu não digo que toda família pobre deve ser separada. Nunca diria isso. Eu mesma fui pobre a vida inteira. Mas havia algo ali muito além de pobreza. Havia instabilidade, droga, mentira, medo, negligência e um recém-nascido sem defesa. Depois da morte de Miguel, muita gente na cidade começou a discutir as regras de proteção infantil. Alguns diziam que o conselho deveria ter agido antes. Outros diziam que a lei amarrava as mãos das assistentes. Eu não sei qual frase é mais verdadeira. Só sei que Miguel não voltou. Jéssica, com o tempo, tentou reconstruir a vida. Ouvi dizer que continuou em recuperação, que conseguiu trabalho na área de cuidados, que às vezes posta mensagens falando do filho. Eu não julgo a dor dela, porque cada pessoa quebra de um jeito. Mas também não esqueço o vazio no rosto dela quando eu perguntava onde Miguel estava. Renato, por sua vez, continuou dizendo que foi um acidente. Talvez repita isso até o fim da vida.
Talvez tenha convencido a si mesmo. Talvez acorde em algumas noites ouvindo o choro que tentou calar, ou o silêncio que veio depois. Eu não tenho pena dele. Tenho pena do bebê que não teve tempo de conhecer o mundo. Tenho pena das mãos pequenas que nunca seguraram um brinquedo de verdade. Tenho pena das primeiras palavras que nunca vieram, dos passos que nunca foram dados, dos aniversários que nunca existiram. Às vezes, quando vejo uma mãe empurrando o carrinho na rua, penso em Miguel. Quando sinto o cheiro de sabonete de bebê no mercado, penso nele. Quando o inverno chega e o vento bate na janela do meu apartamento, penso naquela cadeirinha escondida na mata e me pergunto se ele sentiu frio. Essa é a pergunta que mais me persegue, embora eu tenha medo da resposta. Ele sofreu? Ele teve medo? Ele chorou esperando alguém aparecer? Ninguém conseguiu me responder. Um investigador, com os olhos cansados, apenas disse que esperava que não. Eu também espero. Eu espero com tudo que ainda resta em mim. Mas esperança não apaga a culpa. E culpa não traz criança nenhuma de volta. Eu contei essa história porque algumas tragédias não começam no momento em que a polícia encontra um corpo. Elas começam antes, nos pequenos sinais, nas mensagens estranhas, nos comportamentos que todo mundo tenta justificar, nas visitas que não acontecem, nos pedidos de ajuda que recebem respostas burocráticas. Miguel não era um caso. Não era um número. Não era uma ocorrência. Era um bebê. Um bebê perfeito, com um rosto tranquilo quando dormia e um choro fraco que só pedia cuidado. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e escreve nos comentários o que você acha que poderia ter sido feito antes para salvar Miguel. Compartilhe esta história, porque talvez alguém, em algum lugar, esteja vendo sinais parecidos agora e precise entender que, quando uma criança corre perigo, esperar pode ser tarde demais.